nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e à presença do Cordeiro clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que estás assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, do tempo e do espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Inimigos contados do mundo inteiro, muitos irão te louvar. Teus filhos eleitos, um povo especial, do tempo e do espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Os irmãos podem se assentar. Este é o momento que nós temos dedicado às ofertas e aos dízimos. Que cada um contribua conforme resolveu em seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Natureza me fala do teu
crianças e os professores. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, nós agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram depositados na Tua casa, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pelo Teu amor e pedimos, Senhor, que possamos ir e pregar o Teu Evangelho a toda criatura, Pai. Que possamos, Senhor, falar do Teu amor. Pai, agora te pedimos pelas crianças que vão ter o culto delas, Pai, que possamos instruí-las nos caminhos que elas devem andar, Pai. Pedimos pelos seus professores, que o Senhor esteja também com eles, abençoando, Senhor, e os guardando. Continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, amados. Graça e paz. Que gostoso a gente estar aqui reunido com a Igreja de Cristo para engrandecer e honrar o nome dele. Tão interessante, né, a gente pensar, a gente ir para a natureza. Tudo que você olha, você vê a perfeição. Você olha para uma semente e aquela semente, de repente, já brota aquela árvore, que já vai se renovar, dando fruto, nova semente, tudo vai acontecendo em uma harmonia plena. E Deus se revela atrás disso, né? Atrás de toda a natureza. E você vê diante disso, né? Deus, quem que eu sou para merecer tanto amor? Não somos nada. Isso nos constrange ainda mais para a gente amar Ele de uma maneira que não tem nem como explicar, né? Não somos nada, mas Ele nos amou primeiro e nos incluiu no seu reino. Somos muito mais do que criatura, agora somos filhos, né? Filhos de Deus. E esta noite a gente vai falar a respeito disso. Inclusão do reino de Deus. Como será que a gente tem vivido isso? Como será que a gente tem se enxergado? Como a gente tem permitido estarmos inclusos, né? Sermos incluídos no reino de Cristo, né? Havia um homem que ele tinha uma estatura muito alta. E esse homem, ele ficou órfão muito cedo. Então, os pais dele morreram. Ele tirou os móveis da casa, a cama do pai dele, tirou as coisas que livraram o pai dele e continuou morando no mesmo lugar. Só que a cama dele era uma cama de quando ele era criança. E ele foi crescendo, ele ficou muito alto. Mas a cama dele ainda era pequenininha. Um dia, um marceneiro, amigo dele, foi até a casa dele e olhou aquela cama pequenininha, olhou para ele, calculou que ele não cabia. E aí, daí uma semana, ele volta e traz uma cama do tamanho que ele precisava. E aquele homem, sem nem perceber, entende como ele cabia num lugar que não era para ele. Tinha uma coisa que era muito mais confortável, uma coisa onde ele se encaixava e era muito melhor para ele. Só que ele não entendia isso. Né? Muitas vezes a gente está desse jeito. Eu vou conversar com os irmãos e essa ilustração a gente vai voltar nela algumas partes aqui, alguns tópicos, para a gente, com essa ilustração, talvez guardar no nosso coração. O tanto que a gente está se encaixando de uma maneira que a gente não precisa. Está sofrendo, está ficando encolhido ali, sem precisar, sem necessitar de estar dessa maneira. Já que o nosso Pai tem para a gente tudo que a gente precisa para a gente viver já desde agora nessa terra, em plena paz, né? em plena harmonia e gratidão a Ele, de uma maneira que a gente se sinta completo. Eu convido os amados irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus em Romanos 12, e o versículo é o 2. Romanos 12, e o versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai eterno, obrigado pela Tua palavra, e nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor me dê clareza ao falar, e que o coração de cada um que vier ouvir essa mensagem seja terra fértil
para a ação do seu Santo Espírito e transformações de vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, a gente já ouviu diversas vezes esse texto, creio eu, né? Porque é um texto que é muito famoso, né? E eu não sei a que ponto que vocês já deram uma destrinchada para pensar a respeito disso, né? Então convido os irmãos a hoje me acompanharem aqui na destrinchada que Deus pôs no meu coração, né? Como que eu li aqui, como que isso falou comigo, né? Então a gente não pode tomar forma desse mundo, mas a gente tem que buscar a renovação da nossa mente, do nosso ser, né? Do nosso ver as coisas, como a forma da vontade de Deus, então a renovação da nossa mente, na forma da vontade de Deus. Só assim, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim, para a gente sair de uma cama apertada e pequenininha e a gente ganhar de Deus uma cama que cabe realmente a gente, onde a gente pode descansar, né? Então, vamos começar com a palavra se amoldar. Se amoldar. É como se você se ajustasse ao molde. Você imagina um molde de uma gelatina. Você joga ali a gelatina enquanto está mole, ela não tem forma de nada. Mas no momento que você tira ela dali, ela vai estar modelada conforme o que você colocou, uma estrela, um coração, né? Então ela vai se conformar, vai se adequar àquele pote, digamos assim, o Tupperware, né? Ou como você queira dizer, ou a embalagem de sorvete, né? A gente coloca ali, vai ficar quadrada e tal, né? Então ela vai se comportar ali dentro, né? Vai se comportar, vai se amodelar. A gente consegue ver a clareza dessa palavra também, porque falamos muitas vezes para as crianças: ei, se comporta. A criança está saindo do molde que a gente espera que ela esteja. Ela tem um limite, ela passou das bordas daquele limite. Ei, se comporta, fica dentro do porte que é adequado para você, né? Então a gente educa as nossas crianças para que elas entendam quais são os limites dela e elas estejam modeladas para aquele sistema. A partir do momento que elas saem do que a gente espera, a gente fala para elas se comportarem. Muitas vezes a gente fala no automático, né? Eu mesmo sempre falava com os filhos se comportar, mas nunca tinha levado para esse lado até eu dar uma estudada na palavra, né? E assim como as crianças não se comportam muitas vezes dentro do que a gente espera que elas estejam se comportando dentro daquele molde, nós também, grandes adultos, humanos no geral, né, estamos fora do que Deus tem para a gente. Então Deus tem um molde para a gente, né? Só que infelizmente o que Ele propôs para a gente não está modelado conforme isso. A gente está modelado conforme o que o mundo impõe, conforme o padrão do mundo. E qual que é o padrão desse mundo, né? Como que a gente olha para esse mundo e qual que é a forma dele? A gente vê que a forma desse mundo é uma coisa que, se você mesmo, sem perceber, você está aprisionado dentro dele, né? Porque, querendo ou não, sempre vai estar refletindo o que a gente é, né? Vai estar refletindo o seu comportamento, vai estar refletindo quais são as suas atitudes, os seus pensamentos, seus ideais e até os seus sonhos. Então a mente do homem, ela naturalmente está direcionada para as coisas da terra, né? E é uma coisa muito de se esperar, porque a gente está dentro desse mundo e as coisas que a gente tem contato são as coisas que estão à nossa volta. Então a gente vai estar modelado para as coisas desse mundo, né? Não tem como a gente sair dessas possibilidades que o mundo nos apresenta, porque a gente está rodeado disso. O problema é que a gente está rodeado disso, cresceu, nasceu dessa maneira e muitas vezes não percebe. E Deus está falando que a gente tem sim que perceber, a gente tem que abrir os nossos olhos para a gente conseguir entender qual é esse molde, para a gente poder assim ter como sair dele, né? Tinham dois peixes que estavam nadando no oceano. Aí um se encontrou com o outro e perguntou para ele assim: bom dia, como está a água hoje? Aí o outro olhou para ele assim: água? Que água? O outro não sabia que ele estava dentro da água, porque ele está envolto naquilo e ele não está nem percebendo. Muitas vezes a gente está desse mesmo jeitinho no mundo. A gente está afundado, a gente está envolvido pelas coisas do mundo, e aí você vai pensar: e aí como que anda a sua vida em relação às coisas do mundo? Minha vida em relação às coisas do mundo parece que já é uma coisa só. A gente nem percebe. Isso está tão incrustado na gente, digamos assim, que a gente vai vivendo no automático. Assim como um peixe está submerso na água, ali no aquário, e não percebe que está dentro da água, a gente tantas vezes está ali sendo empurrado, tendo a tendência de pecar, que é da nossa natureza, e a gente não percebe. É o normal, né? A gente não tem como fazer
a gente não pode deixar que isso seja normal. E aí só a ação do Espírito Santo mesmo nos nossos corações para a gente perceber isso, perceber o quanto que as coisas ao nosso redor nos influenciam. A gente não pode fazer assim como esse peixinho. Água? O pecado? Como assim? É o normal, é o que todo mundo faz. Né? Então a gente tem que parar para analisar e ver o quanto realmente a gente é livre para escolher as coisas que a gente deseja. O quanto que a televisão te influencia, você vai olhar e vai achar que as pessoas são vestidas daquele jeito, por isso você tem que se vestir desse jeito, né? Não sei se você já parou para pensar o quanto que as suas decisões são exclusivamente suas, né? O quanto que o mundo ao redor, as coisas que estão ao seu redor, o ambiente, as pessoas, elas interferem no que você vai escolher. E muitas vezes, sem nem perceber, a gente está sendo escravo dos outros, escravo do que nos ditam, escravo do que falam que é o legal, né? Aí você para pensar, e aí o que eu vou fazer, por exemplo, para me vestir? Eu vou me vestir igual todo mundo se veste. Por quê? Porque eu quero que as pessoas olhem para mim e se agradem da maneira que eu estou vestido. A gente já não se veste para nós mesmos do jeito que você acha legal. Você se veste do jeito que você encara que as pessoas vão te aceitar, vão achar que você está bem vestido daquele jeito. E no final é todo mundo assim, né? Se você parar para pensar, principalmente mulher, né? Vou falar isso, né? Mas porque é verdade, as mulheres se vestem muito mais para outras mulheres do que para elas mesmas, né? E você, porque mulher presta mais atenção nisso, né? Acho que o homem é mais desligado com essas coisas. Mas se você parar para pensar, a outra pessoa também nem vai estar prestando tanta atenção assim em você. Você vê as pessoas, nossa, olha como ele está bem vestido, como ele está mal vestido, né? É óbvio que a gente tem que se vestir, principalmente para vir para a casa do Senhor, com a melhor roupa que a gente tem, né? Eu mesmo aprendi isso e eu olho no espelho e falo, tá bom, Senhor? Estou indo para a tua casa e dando o meu melhor para ti, né? É o jeito certo. Mas, infelizmente, para outras ocasiões, a gente está se vestindo ali, sendo escravo, porque o outro, na verdade, está escolhendo para a gente, né? A gente vive comprando coisas para causar uma boa impressão nos outros. Às vezes as pessoas estudam, trabalham, têm uma vida de uma maneira geral, buscando o que o mundo impõe, buscando a forma desse mundo. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma faculdade. Para quê? Para mim trabalhar. Para quê? Para mim ter filhos. Para que você quer ter filhos? Porque é isso que a vida espera. E eu vou trabalhar para me aposentar. E as pessoas sempre vão querendo buscar alguma coisa e vão no automático sem perceber qual é o sentido mais profundo daquilo, né? Então a gente precisa muitas vezes colocar o pé no freio, dar uma olhada para a nossa vida, para a gente ver o porquê que a gente está fazendo essas coisas, porque a gente está caminhando desse jeito, né? O quanto que as coisas estão nos influenciando e quanto as coisas desse mundo estão nos influenciando e o quanto a gente tem buscado isso em Deus. É engraçado isso de influência, tem algumas que são fixas e tem algumas influências externas que elas vão mudando, né? Eu aposto que se as pessoas... Eu sou de 83, então eu posso pegar uma foto minha ali dos anos 90. Imagina a diferença que eu era, as roupas que eu usava, o tipo de cabelo que eu usava, né? Eu acho que indo mais para trás ainda, tem a época que eram as calças boca de sino, né? Então, se você vê uma foto sua antiga, nossa, como que você era diferente? Por que você era assim? Porque a cultura falava que era daquele jeito que se vestia. Então, para você se sentir bem, você se vestia daquele jeito para ficar parecido com todo mundo. E isso vai mudando, né? Vai mudando o carro, que é o carro da moda, o videogame, o celular. Eu lembro que quando eu era criança, aí tem aquele videogame. Mãe, eu quero esse. Aí agora é o X mais 3, né? Eu quero esse. E aí de repente lança aquele. E nunca acaba. E até hoje é a mesma coisa. Acaba, sei lá, 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, vai mudando. Então isso vai mudando. E tem aquele que é do momento, da moda. Celular, até a arquitetura de prédios. Eu andei observando que hoje em dia todo mundo quer uma varanda grandona. Aí os novos empreendimentos são aqueles prédios com uma varandona. E os prédios mais antigos não, são os que são mais bonitos, eu acho que até a arquitetura deles. São mais bem modeladinhos, assim, mais bonitinhos, né? Hoje em dia, pelo que eu olho, assim, é triste, mas eu vejo que as pessoas buscam um lucro acima de tudo. Então eles fazem de um jeito para caber mais prédio, mesmo que fique feio, eu não estou nem aí. Eu quero vender mais para ganhar mais dinheiro, né? E isso aí é uma das coisas que nunca muda. A ganância do homem, né? Então tem coisas que vão mudando e tem coisas que são fixas, né? Supervalorização do material, né? O egoísmo que a gente aprende a disputar com o outro
e sempre vencer, porque a gente precisa ser o melhor, para a gente ter as melhores coisas para mim e no máximo para os que estão próximos de mim. E o resto? E fique com o resto. É triste, mas é desse jeito que a gente aprende. A gente aprende isso na nossa cultura, do jeito que a gente aprende as coisas na escola, do jeito que o trabalho se apresenta para a gente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não deixe passar a forma desse mundo sem que a gente perceba. A gente tem que olhar para as coisas desse mundo e entender que são coisas desse mundo, não são coisas nossas, porque a gente já está ligado a Cristo e a gente já teve a nossa transformação da mente através de Deus, né? A partir do momento que alguém se achega a Jesus Cristo, nova criatura se transforma, deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus, ele está aceitando receber a cama maior. É o momento que ele vai entender qual é, na verdade, o sentido da vida de um homem. O que ele está fazendo aqui nessa terra, que ele não está a passeio, foi uma coisa que aconteceu sem querer. Ele se achega a Deus e Deus vai clarear a mente dele, vai renovar a mente dele, vai mostrar como é o reino de Deus e vai mostrar que é possível sim ele ser incluso nesse reino de Deus. Tem um exemplo muito bacana que eu sempre imagino quando eu vejo uma pessoa que tem Jesus Cristo e uma que não tem. Porque a partir do momento que Deus fez o homem, ele fez o homem para que ele tivesse plena comunhão com ele. Lá no jardim do Éden, Adão e Eva, eles tinham plena comunhão com Deus. A partir do momento que eles caíram ali, pelo pecado original, eles se separaram de Deus, já não tinham mais acesso a Deus. E essa separação de Deus é como se tivesse tirado uma coisa de dentro deles. Não sei quem estava aqui de manhã, viu a pregação do pastor Salomão, a pessoa que estava no hospital falando que tinha um buraco dentro dela, que ela não entendia o que era que estava faltando. Estava faltando o Espírito Santo, estava faltando o selo da salvação, estava faltando ela assim estar completa como ser humano. Quem não tem a Cristo, infelizmente, está com esse buraco dentro, que não vai tapar com comida, não vai tapar com fortes emoções, não vai tapar com nada, com fama, com sucesso, só tapa com a pecinha que está faltando. E para a gente ter essa pecinha só através de Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo vai fazer com que a gente seja realmente completo e possa ter a oportunidade de ser incluso de novo no reino de Deus, né? Então, para ser incluso no reino de Deus, é necessário que a gente entenda a forma desse mundo, a forma, digamos assim, para a gente imaginar como se fosse uma forma de bolo, né? A gente entende qual que é essa forma e, através de Deus, a gente ter amadurecimento para conseguir sair dela, tomar consciência dessa forma que está aí fora, de como que é o molde do mundo, e a gente, percebendo isso, a gente sai dela. Os irmãos devem conhecer um filme que chama Matrix. Ou então também ele é baseado no mito da caverna de Platão. É meio que a mesma ideia. Está preso em um lugar, só que aquilo ali não é a realidade. A realidade mesmo é uma outra coisa, e aquilo ali é como se fosse uma simulação da realidade, né? Então, tudo que a gente tem nesse mundo aqui é passageiro. Tudo está se acabando, tudo está se estragando, tudo está passando. Todos temos um encontro com a morte. Poucos anos nessa terra aqui, e agora o que é eterno, que é o que vale de verdade, infelizmente muitas vezes a gente não está dando atenção devida, a gente está deixando de lado, e está vivendo como se essa vida aqui fosse a coisa mais importante, né? Então Deus nos alerta para a gente sair dessa forma, não imite a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova, uma pessoa diferente em Deus, um relacionamento pessoal com Deus. Através dessa renovação da mente de quem se achega a Deus através de Jesus Cristo, você vai receber uma nova identidade, você vai ter um novo conjunto de ideias, vai ter novos valores, uma nova visão sobre tudo, uma nova visão de que o Senhor vai te possibilitar ver. A ação do Espírito Santo na sua vida vai fazer com que você enxergue todas as coisas por uma outra ótica. Você vai conseguir entender quem é Deus, quem somos nós, no caso se você for refletir sozinho, né? Quem é Deus, quem sou eu e qual que é o contexto da minha vida nessa terra aqui, que é o mistério da essência de
buscando tanta filosofia, tanta gente indo atrás, e a palavra de Deus nos esclarece isso, né? Se a gente renovar nossa mente no Senhor, a gente tem respostas para ter um sentido pleno na nossa vida. Somente através da nossa comunhão com Deus, a gente consegue experimentar essa renovação, de saber diariamente quem eu sou, qual é a minha posição nessa terra e quem é Deus, né? E assim a gente vai aprendendo por experiência própria, com os caminhos de Deus, que a gente tem satisfação no reino dele. Ele vai mostrando isso pra gente, ele vai mostrando que, olha, essa forma do mundo, ela aparentemente é boa, mas ela é muito falha. Essa forma é passageira, essa forma é enganosa. Agora tem uma forma aqui que, se vocês entrarem, se encaixarem nessa forma aqui, aí sim vocês vão estar prontos para ter satisfação, né? Ele diz isso pra gente em Salmos 119, 35, né? A nossa experiência com Deus vai ser suficiente para que a gente tenha satisfação nessa terra. Salmos 119, 35 diz assim: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Então, a partir do momento que a gente consegue ver o que tem no mundo e o que tem de Deus para nós, e a gente tem os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo, a gente tem muita satisfação em receber o que Deus tem para nós, e as coisas do mundo vão ficando ali já do lado, vão sendo somente instrumentos para a gente poder engrandecer ao reino do Senhor. A gente já não dá mais o nosso foco principal nisso, né? E a partir desse momento a gente consegue viver a agradável vontade de Deus, né? A partir desse momento você consegue colher os benefícios de você dormir numa cama e poder se esticar, em dormir mais encolhidinho. Você vai dormir numa cama, como a nossa ilustração inicial, e vai sentir, puxa vida, mas eu fui feito para... as camas foram feitas para se dormir desse jeito. Você vai entender que, puxa vida, a minha vida então tem esse sentido. Eu fui escolhido por Deus, eu fui tão amado assim por Deus, para agora priorizar o reino dele. Tem um sentido total, tem um sentido pleno isso para nós, né? Aí a gente consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele, né? Desde agora para toda a eternidade, né? E muitos leem essa passagem, muitos eu sempre falo de mim, né? Porque eu pego o exemplo do meu coração, do antes e do agora, graças a Deus pela transformação que Deus também faz na minha vida, né? E li essa passagem e achava assim: ah, tá bom, então eu vou escolher o reino de Deus e essa transformação vai ser passiva, eu não preciso fazer nada. Ah, eu já escolhi Jesus Cristo, então agora é só eu ficar parado aqui. Escolhi Jesus Cristo, acabou. Ele já vai começar a derramar um monte de bênçãos sobre a minha vida. Só que a gente tem que entender que a gente se retira do molde desse mundo e a gente vai fazer o molde de Deus conforme as nossas ações. Deus, ele não vai começar a te enviar um monte de bênção, vai começar a tratar a sua vida e tirar o seu livre-arbítrio a partir do momento que você quer sair do molde desse mundo. Ele vai te modelar conforme a vontade dele, mas conforme você caminhe nessa direção, né? A gente tem que entender que esse molde do mundo corrompido vai deixar a nossa vida, só que você vai estar sem molde nenhum ainda. O molde do reino de Deus, ele vai ser trabalhado nas nossas vidas conforme a gente vai lhe obedecendo, vai entendendo a vontade que ele tem para a gente e vai colocando isso em ação. Aí sim, as coisas que estão ao nosso redor vão tomando a forma de que Deus fala. Aí sim a gente vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas então depende da nossa ação. Ah, Senhor, eu aceitei a Jesus Cristo, tu tenho a alegria da salvação, mas a minha família ainda continua tão complicada, continua tão difícil lá em casa, né? Mas como que a gente tem olhado para a nossa família? Quer experimentar a boa vontade de Deus na sua família? O quanto a gente tem buscado na palavra dele, no molde do Senhor, na forma, e levado isso para encaixar na nossa família? O quanto a gente tem buscado: Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, me mostra, me usa como instrumento para que eu tenha ação na minha família, para que ela possa ser conforme o Senhor promete. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas e o quanto você busca isso? O quanto você trabalha para que a sua família, para os seus da sua casa realmente estarem ali? O quanto você fala disso?
enquanto você ensina seus filhos, ou se for um filho, conversa com o pai, tem paciência, é o exemplo em casa de mudar as atitudes para ser luz e assim transformar aquele lar, né? Então a gente tem que ver, sem ação não vai ter como o seu ambiente ao redor ser transformado. Você precisa ir lá, ver no manual como faz e colocar isso em prática, né? Eu quero experimentar a agradável vontade de Deus no meu trabalho. Só que como que são as suas relações comerciais? Quando você fecha um negócio, é sempre no máximo de querer lucrar, sem entender que o outro também está ali trabalhando, está ali para ganhar o pão para levar para casa dele, pensando só em você? Como que são as parcerias que a gente busca fazer nos nossos trabalhos? Será que tem alguma coisinha ali meio que errada, mas é o jeito mais fácil para dar certo, a gente vai e faz? Né? Como tem sido o planejamento do nosso trabalho? Será que tem sido só buscar para nós mesmos, da nossa casa, só para você ir para o seu próprio deleite? Ou será que quando você trabalha, você consegue entender que você está trabalhando porque Deus te deu a vida, Deus te deu a saúde, Deus permitiu que você tenha um trabalho e aí tudo é dele, tudo é para ele e você está entendendo que você o honra conforme você vai vivendo no trabalho e com seus recursos totalmente dentro da vontade dele, né? E aí então, você fala, puxa, mas o trabalho não está bom, o trabalho está complicado. O quanto que a gente mudou, se esforçou para que isso melhore, para que isso fique conforme a palavra de Deus nos diz, né? Nas nossas finanças, a mesma coisa, né? A gente, às vezes, administra nossos recursos como se eles fossem nossos, né? O mundo ensina assim, né? Mas é claro que é seu. Você trabalhou, você ganhou o seu salário e é seu dinheiro. Só que a Bíblia nos mostra que nem a nossa vida é nossa, né? Quanto mais os nossos recursos, tudo que a gente tem, a gente é só mordomo do Senhor, né? Será que a gente tem isso em mente? Será que a gente tem vivido para servir? Quando você ganha o seu recurso financeiro, puxa, Senhor, que bom que eu vou poder servir outras pessoas com isso. Que bom que eu vou poder investir na tua obra com isso, né? Será que você entende que Deus tem a dispensa do céu e está aberta para entregar para nós? Só que é para nós sermos só os mordomos. Ele entrega da dispensa para a gente distribuir para quem está ao nosso redor. A gente é só servo dele, a gente é só como se fosse um funcionário, não é nada para nós. Será que a gente encara as nossas coisas desse jeito? A nossa casa, o nosso carro, todas as coisas que são entregues para nós pelo Senhor? Que a gente tem essa maturidade, né? Porque se a gente não tiver essa maturidade, a gente não vai estar construindo a forma de Deus, a forma do reino de Deus para estar ao nosso redor. A gente vai estar ainda vivendo conforme o mundo dita, né? E isso é muito perigoso, porque a nossa mente vai trabalhar os nossos braços, né? Sua mente, uma boa, tomar água, pilar certinho, né? A mente vai fazer o seu braço trabalhar. E o seu braço trabalhando, isso vai virar atitudes, né? E essas atitudes sempre vão estar te levando para algum desses dois moldes. Ou vai ser para o reino de Deus, construindo uma vida conforme a vontade do Pai, ou vai ser para o molde desse mundo, construindo uma vida conforme a tua vontade, conforme que vai ser melhor para mim, onde eu vou ter mais descanso, onde as coisas vão ser mais fáceis, onde eu ganho tudo meu. Né? Então a gente tem que reparar nisso, como que a nossa mente está, e Deus nos promete que Ele renova a nossa mente, Ele nos retira desse molde antigo e gradativamente, conforme a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai fazendo um molde novo. Né? Quando recebemos a Cristo, a gente é selado pelo Espírito Santo e a gente tem a garantia da salvação. Só que a gente continua nesse corpo aqui, que é corrompido pelo pecado. Sou salvo, sou filho de Deus, amém, tenho certeza disso. Nunca vou escapar da mão de Cristo, uma vez que Ele me pecou, eu sou dele, pertenço a Ele, Ele me comprou por um preço muito caro, que foi o sangue que Ele derramou lá na cruz. Só que eu ainda estou aqui nessa vida, nessa terra, nesse corpo. Esse corpo corrompido pelo pecado faz com que a gente tenha propensão ao pecado. Eu vejo que o homem sempre vai ter 3 estágios do pecado. O homem vai ser escravo do pecado, ele está totalmente na forma do mundo ali. Ele vai poder dizer não para o pecado, ele já está
com a forma de Deus, na forma de Deus para os seus filhos aqui nessa terra ainda. Ele já tem o Espírito Santo e ele pode pecar, ele vai pecar porque a gente é falho, mas ele pode dizer não ao pecado, ele não é mais escravo do pecado. E quando a gente estiver junto de Deus, que o pecado já não vai ter mais ação para as nossas vidas, a gente vai estar em um corpo glorioso que não tem mais como pecar, porque o pecado já não vai poder chegar até nós, né? Então, enquanto a gente está nessa vida aqui, a gente está numa transformação diária. E essa transformação diária vai fazendo a gente buscar cada vez se superar para estar melhor, para estar mais parecido com Cristo, transformando a nossa mente. Então, isso não é assim instantâneo. Eu aceitei a Jesus Cristo e agora pronto, eu já estou dentro de tudo que Deus tem para mim. A gente continua trabalhando a cada dia, continua caminhando, né? Então a gente tem que ver essas duas possibilidades. A partir do momento que você consegue ver essas duas possibilidades, aí pelo seu livre-arbítrio, você decide em qual desses moldes, em qual dessas formas que eu quero estar, né? Isso vai ser uma escolha do homem, né? Vai ser uma escolha do homem. Em qual desses moldes que eu vou querer estar? E a partir do momento que você escolhe estar no molde de Deus, conforme a palavra dele, a vida cristã vai fazendo com que cada vez você amadureça mais, porque você vai buscando cada vez mais fortalecer o Evangelho. Você, como uma árvore, vai tendo a sua raiz cada vez mais profunda, vai tendo o seu caule cada vez mais grosso ali, e não vai ser qualquer tempestade que vai te levar. Por quê? Porque você vai estar preparado, você vai estar já com o seu ambiente, ali, com o seu coração já tomado pela palavra de Deus, de tal maneira que não é qualquer coisa que vai fazer você cair, que vai fazer você tropeçar, né? E o que a gente tem que entender é que isso dá trabalho para você poder amadurecer, né, dentro da palavra de Deus. E essa sabedoria não vai ser passiva, né? Você ficar parado em casa lá, esperando que Deus te enche de sabedoria, né? Então, como está preparado para receber mais do Senhor? Bom, será que a gente tem pensado nisso, né? A sabedoria não é passiva, né? Como que a gente tem se preparado para receber mais do Senhor? Será que a gente tem feito a nossa parte? Meditar na palavra dele, dia e noite? Será que a gente tem feito a nossa parte? De olhar todas as situações ao redor, ver a natureza como toda sendo obra do divino, contemplar e ali engrandecer o nome de Deus? Será que a gente tem feito a nossa parte das nossas ações e reações perante o nosso próximo, mostrando como que a gente pode ser diferente do que o mundo fala, porque Deus nos transformou, e assim sendo exemplo, né, para tantas pessoas que precisam também sair desse molde de escravidão que é o mundo, né? Então a gente tem que investir tempo nessa busca, investir dinheiro, você comprar livro para você estudar, você ler a Bíblia, você buscar vir na aula da IBD, você se interessar de querer crescer. Porque se você não se interessa de querer entender mais da palavra de Deus, não tem como você construir o ambiente que Deus quer para a sua vida. Isso é um fato, não tem como. Você, eu quero sim seguir ao Senhor, eu quero que o reino de Deus se propague através da minha vida aqui nessa terra. Mas se você não sabe o que fazer, se não sabe o que viver, você vai estar travado ali. Isso não vai ser nunca uma realidade na sua vida. Então a gente tem que ter esse esforço, a gente tem que ter essa vontade que ela vire ação e não fique somente no planejamento, né, no desejo. Então a gente tem que se esforçar para assim a gente conseguir enxergar essa realidade de que para a gente buscar viver o reino de Deus, a gente tem que ser ativo, a gente tem que construir isso e não ficar só aguardando que as coisas vão acontecendo, como se você estivesse no meio de uma piscina, nadando, lá boiando, esperando, deixando que o Senhor vai me levar e as coisas vão acontecendo. A gente tem que tomar mesmo a frente do que a gente quer para a nossa vida. A gente tem que tomar atitude, tem que dar um passo em direção ao que é importante para a gente. Se a gente decidiu que a gente quer que a nossa vida seja cada dia mais parecida com a de Cristo, que planejamento que a gente tem feito, o que a gente tem se esforçado, o que a gente tem estudado, o que a gente tem buscado para que isso se torne uma realidade na nossa vida, né?
Porque se a gente sempre estiver nessa de, eu vou fazer, mas eu depois, ou vivo uma vida religiosa, venho para a igreja, e assim já está bom, a gente nunca busca se superar, nunca busca conhecer mais da palavra, nunca busca que a gente consiga fazer com que a gente vença de nós mesmos, para a gente perceber que a gente está crescendo, sempre vai estar ali no mesmo, sem transformação na nossa vida, e você nunca vai conseguir encontrar agradável vontade de Deus e sendo culpa sua, porque está aí o reino de Deus para você viver na plenitude. Depende da gente se achegar a Ele de tal maneira que isso seja uma realidade na nossa vida. Então a gente tem que se achegar a Deus, porque aí sim Ele vai mostrar para a gente mais mistérios, coisas mais fortes. Paulo fala disso para a igreja de Corinto, né? Enquanto a gente está fazendo o que todo mundo faz aí fora, a gente não vai receber dos mistérios de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3, os versículos 2 e 3. Paulo fala para a igreja de Corinto que ele teve que alimentá-los com leite e não com comida forte, porque vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existe ciumeira, briga entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Ali eu vejo que no momento, né, eles estavam em pecado, ciúme, briga, né, fazendo o que as pessoas desse mundo fazem. Mas dá para a gente generalizar aqui, né, e falar o que as pessoas desse mundo fazem. O que as pessoas desse mundo estão fazendo aí fora, fazem com que ela não tenha acesso a receber do que Deus tem para dar para ela. Se a gente está envolvido, a gente está modelado conforme esse mundo, Deus ele não vai dar pérola para os porcos, Ele não vai se revelar, Ele vai poder te usar, não vai poder me usar enquanto eu estiver dando importância em demasia para as coisas desse mundo que são passageiras. Enquanto a gente não colocar o plano de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, como Ele nos manda, né? E isso vai transformar o nosso relacionamento conosco, né, com Deus, com o seu irmão e até mesmo com o seu inimigo. É impressionante, se você muda uma vida, uma transformação que não tem como ser possível para um ser humano se não for Deus mesmo na vida dele, né? De entender coisas que a gente faz de errado que antes pareciam ser tão certas para nós, né? Eu vou convidar os irmãos aqui a gente dar mais uma passeadinha aqui por Romanos 12. A gente leu no começo do Romanos 12, 2, né? Agora a gente vai ler Romanos 12, 1, para falar em como deve ser a nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus a partir do momento que a gente faz com que o ambiente que a gente está criando ao nosso redor seja conforme o reino dele, seja modelado para que o reino dele tenha liberdade através da nossa vida. Romanos 12, 1, nossa relação com Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia, eu vou ler na NVI que os irmãos vão me acompanhar. O meu aqui está na nova tradução da linguagem de hoje. Vamos começar de novo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, como que será que está a nossa relação com Deus? Será que a gente tem entregado a nossa vida como sacrifício vivo diante do altar para Deus? Se menos que isso, está faltando alguma coisa. Menos que isso, o mundo está nos influenciando e a gente ainda não saiu do molde, da forma do mundo, para estar na forma de Deus. Nossa relação conosco, consigo mesmo. Romanos 12, o versículo 3. Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, como que a gente tem olhado para nós mesmos, né? Será que às vezes a gente tem olhado se achando que é muita coisa? Ou será que às vezes também você olha e tem o oposto? Nossa, mas eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Deus fala para a gente olhar com a medida certa para nós mesmos. Nós estamos aqui, somos filhos de Deus, estamos aptos para que Ele faça da nossa vida o que Ele quiser, porque a gente é dele, a gente se entregou como sacrifício vivo, então que a gente se enxergue dessa maneira.
com humildade, mas sabendo que Deus pode fazer muita coisa através de nós. Você pode até duvidar, você pode pensar assim, puxa, mas eu não consigo. Mas eu aprendi que quando eu duvido de mim mesmo em relação a qualquer coisa que seja para propagar o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus, é muito perigoso, porque eu estou duvidando do Senhor. Ele fez até uma mula falar, né? Porque que ele vai conseguir fazer com que o Márcio faça alguma coisa que ele queira fazer, que ele queira transformar através da minha vida, na vida de outra pessoa. E essa posição nós todos temos que tomar. Sendo humilde, sabendo que é Ele que faz, mas a gente tem que se estar disposto, dar um passo à frente. Eis-me aqui, Senhor. Né? Nossa relação com o nosso irmão, aí vai estar em Romanos 12, do 4 até o 8. Romanos 12, 4 até o 8. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Profetizar lembrando que mostrar o que está na palavra de Deus. Né? Não, hoje em dia, infelizmente, muitas igrejas falam de profecia como a pessoa toma ali como se fosse o Senhor, né, e fala uma coisa ali. Se vocês receberem uma dessa, vão na Bíblia e confiram se realmente é aquilo, né, antes de tomar como verdade. Né, profecia, você tem que optar na palavra, já foi revelado, já está tudo revelado na Bíblia, né, e aí se tiver aí a verdade. Né. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então somos um corpo. Como que a gente tem lidado com isso a respeito dos nossos irmãos? Somos um corpo. De manhã foi falado na mensagem também que a gente tem que tratar uns outros como a gente trata os nossos de sangue, família de sangue. E é uma coisa mais além, né? Porque a gente é uma família espiritual, a gente bebe do mesmo espírito, a gente é um corpo só. Muitas vezes, infelizmente, pessoas que são da nossa família de sangue não aceitam a Cristo, se perdem, né? E do pó vão virar o pó. Mas a gente que é uma família em Cristo, um corpo, tendo Cristo como cabeça, a gente vai estar eternamente junto, né? Então, como que a gente tem se tratado? Como que a gente tem ajudado uns aos outros? Né? Como a gente tem se fortalecido? Como a gente tem olhado para dentro de nós mesmos, para ver qual que é o dom que eu tenho, e o dom que eu tenho eu exercer ele na igreja, exercer ele na vida do meu irmão. Né? A gente tem que ver que isso é um mandamento do Senhor para que o ambiente ao nosso redor seja transformado, para que o ambiente ao nosso redor se forme conforme o molde que Deus tem para os seus filhos nessa terra. A gente tem que estar com isso na nossa mente, trabalhando diariamente para que a nossa mente seja renovada. Senhor, aonde que eu me encaixo no teu corpo? Me mostra, para que eu possa realmente ser útil ao meu irmão, né? Ser um com ele de verdade, trabalhando na vida dele ali no dom que o Senhor me deu. E até com o seu inimigo. Romanos 12, 19 a 21. Esse com seu inimigo é só o Espírito Santo mesmo, né? Porque quando alguém faz mal para você, pela nossa natureza, a vontade que a gente tem é se vingar na hora, né? Xingar a pessoa, desejar o pior, mas é possível sim que com o nosso coração, no ambiente de Deus, o nosso coração modelado conforme o Senhor quer para os seus filhos, a gente faça desse jeito. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Eu já leio na Bíblia aqui de novo, né? Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo modelo desse mundo.
pelo que esse mundo está mostrando para a gente, pelo que a gente aprendeu culturalmente aí fora, que a gente aprendeu na escola, a gente aprendeu muitas vezes com familiares, a gente aprendeu com o que a televisão tem mostrado. Não se deixe vencer por isso, mas deixe-se vencer com o que é eterno, com o que faz diferença de verdade, que é Cristo nas nossas vidas. Quem que consegue tratar o inimigo desse jeito, dando comida para ele, oferecendo de beber, levando para sua casa, talvez para você hospedar se ele estiver doente? Só quem tem a mente renovada no Senhor. Só quem saiu do modelo desse mundo e já vive o modelo do reino de Deus, desde agora e para sempre. Só quem está unido em Cristo, né? Só quem está unido em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz assim, 2 Coríntios 5,17, só quem está em Cristo para poder entender qual que é a realidade do mundo, qual que é a realidade de Deus e viver a realidade de Deus, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então a gente tem que estar com a nossa mente diariamente voltada para o Senhor, voltada para o Senhor poder trabalhar nela, entendendo que esse exercício não é um exercício passivo. Esse exercício depende da nossa ação, depende do nosso livre-arbítrio, depende do quanto que a gente vai buscar, do quanto a gente vai se dedicar, do quanto a gente vai estudar a Bíblia, o quanto a gente vai estar indo atrás de informações que realmente vão ser úteis para a gente, dando importância para o que realmente é importante. Que assim a gente possa construir ao nosso redor o molde do reino de Deus, construído a partir de nós, porque Deus assim permite, para que a gente faça conforme a vontade dEle e assim seja luz para esse mundo, e a gente possa estar liberto do que esse mundo tem e que a gente possa levar essa liberdade a tantos que são cativos lá fora, né? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que Deus coloque no nosso coração isso, para que a gente possa, de verdade, sair desse ambiente que a gente está imerso, a gente conseguir entender esse ambiente, para assim a gente poder se libertar dele. E se libertando dele, a gente tem a condição de libertar tantos que precisam e viver o verdadeiro Evangelho. Amém, amados? Bom, nesse momento agora vamos começar a falar a respeito da intercessão, culto de quinta-feira. Eu não sei quem que nos acompanhou daqui. Eu sei que o irmão Hamilton acompanhou, ele me falou, né? Falou que me acompanhou lá. Próxima quinta-feira eu vou ter oportunidade de novo de estar aí trazendo uma palavra para os irmãos e também de estar lendo e orando, né, pela nossa igreja. É muito importante, né, a gente estar orando uns pelos outros. É importante que a gente, como família, de verdade, a gente possa abrir o nosso coração, né, para poder falar a respeito do que nos aflige, para a gente poder falar dos nossos sonhos, falar do que a gente busca, porque como uma família, um vai estar apoiando o outro, o mais experiente vai estar dando dica do que já passou, né? Quem tem a condição ali vai poder estar abrindo a porta para o outro, né? Então a gente tem que trabalhar isso, porque infelizmente o molde do nosso mundo é que cada um coloca um muro ao seu redor e tem muitas vezes vergonha, ou às vezes já se abriu com alguém e não deu certo, tomou alguma queda por ter se exposto demais, e aí as pessoas ficam retraídas, né? E chegam aqui, dão um abraço e tal, e às vezes não está tudo bem, mas não tem aquela coragem, digamos assim, né, de se abrir com o irmão, de falar, puxa, não está bem por isso, né, e realmente derramar o coração, digamos assim, né? Que Deus trabalhe isso nos nossos corações, começando por mim. Eu tenho tanta dificuldade, sou uma pessoa que tem dificuldade de falar a respeito do que às vezes eu estou sentindo, do que eu estou passando, né? E eu vejo tantos irmãos que podem, em momentos difíceis, me dar conselhos bons, às vezes você precisa só de um abraço, né? E a nossa igreja é para isso. A gente é uma família que Deus trabalha no nosso coração para que a gente possa estar fazendo isso, né? A gente possa não ser só colegas de domingo, mas que diariamente a gente esteja ali participando um da vida do outro, de uma maneira ativa mesmo,
para que a gente se cuide, né, como rebanho de Cristo, como um corpo só de verdade. E oração é um ótimo exercício para isso, né? Aí as pessoas mandam, então querendo que a gente possa de verdade abrir nosso coração para mandar, sabendo que os nossos irmãos vão estar orando por nós, e também lendo tudo que os irmãos mandam para a gente estar orando por eles, né? Para a gente estar de verdade se portando, para a gente se alegrar com os que se alegram, que a gente possa chorar com os que choram, para que de verdade a gente seja um corpo só, indo na mesma direção. Quando um tropece, tenha vários do lado para dar a mão e levantar, para que ele possa continuar caminhando. Então os pedidos foram feitos pela nossa irmã Elielce, pela nossa irmã Cíntia, nosso irmão Paulo, a nossa irmã Karine, a nossa irmã Thalita, também pela nossa irmã Claudete, pela nossa irmã Elizabeth, pela irmã Dorcas, pelo irmão Ademar, que me fez pedidos, a irmã Joyce, a pequena Sara, a nossa irmã Rebeca, que é pequenininha, mas já é batizada, a gente pode chamar, já é nossa irmã em Cristo, né? O pastor Cristiano, a Bruna também fez seus pedidos, a irmã Denise, o irmão Darília. Então, foram esses os pedidos. Acho que tem os pedidos que a irmã Karine, ela mandou do pessoal lá da Moldarte, né? Ela pediu a respeito de todos os funcionários lá que eles fizeram uma reunião, e dentro dessa reunião cada um fez o seu pedido. A irmã da Moldarte, Michele, a Natália, o Wilson, o Michael, o Alan, o Reginaldo e o Marco. Então foram todos esses que participaram. Se o seu nome não está aqui, esperamos seus pedidos na próxima quinta-feira, para que a gente possa orar por você. E também esperamos que quem está no nosso grupo de WhatsApp leia os pedidos e não ore só na quinta-feira, mas continue orando, continue intercedendo, e se sentir no seu coração, vá lá e fale com a pessoa, fale e ore com a pessoa no domingo, ou liga para a pessoa. É isso que vai fazer com que a gente quebre essas barreiras que a gente tem um com os outros, né? E realmente a gente tenha um relacionamento mais próximo, né? Um com o outro, e logo assim com Deus também, né? Porque a gente se aproximando, vivendo com o nosso irmão um relacionamento pleno mesmo, de você estar honrando seu irmão, buscando com que você cuide dele, com certeza você está agradando a Deus, está se aproximando mais dele. Então, vamos orar nesse momento, meus amados irmãos. Santo Pai, te agradecemos nesse momento pela tua palavra, te agradecemos por estarmos aqui reunidos como tua igreja, pela liberdade que temos de falar a respeito da tua vontade. Ó Pai, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, para que a cada dia mais a gente entenda o que o Senhor tem para nós, e que a gente coloque em prática também, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar tantas armadilhas que há nesse mundo. Isso, tudo que te desagrada não seja o normal para nós, Pai, mas que o normal para nós seja te buscar, seja se entregar ao que tu tem para as nossas vidas, Pai. Que o normal para nós seja descansar, Senhor, nos teus pés, sabendo que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos direciona, e que isso é o que basta para as nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor nos discipule de tudo que faz com que nos afastemos de Ti, Pai. Abra nossos olhos, Senhor, para que a gente não viva uma vida conforme a cultura desse mundo, conforme o modelo desse mundo diz, Pai, mas que o Senhor possa renovar de verdade a nossa mente, para que a cada dia mais estejamos próximos de Ti, que a cada dia mais a gente possa entender e viver a Tua boa e perfeita vontade, a Tua agradável vontade para as nossas vidas e para todas as pessoas, todos os ambientes que estão ao nosso redor. Ó Senhor, nesse momento te pedimos por todos os pedidos que foram feitos na quinta-feira. O Senhor conhece cada lar, o Senhor conhece cada coração, que o Senhor possa nesse momento estar levando conforto a tantos que precisam, Pai. Que o Senhor possa estar levando sustento, que o Senhor possa estar levando saúde. Ó Senhor, peço pela nossa igreja também, Pai, que a gente possa estar cada dia mais unido, que a gente quebre essas barreiras que existem entre os irmãos, e que um possa confiar plenamente
o outro, Pai. Que todos possam derramar o seu coração diante de Ti e que também tenham força para saber que tem um outro amigo do seu irmão, Pai, que está ali sempre disposto a cuidar, a tratar, Senhor, a dar bons conselhos a tantos que precisam, Senhor. Trabalha no coração de cada um, Senhor, para que a gente sinta essa necessidade de orar pelos nossos irmãos, de ligar e ir atrás dos nossos irmãos para que eles se sintam amados, Pai. E também para que a gente possa se abrir, Deus, para que a gente tire toda a barreira que faça com que a gente se distancie, talvez por timidez, por vergonha, por situações anteriores que não foram boas quando alguém se abriu, Pai. Trata no nosso coração, Deus, para que a cada dia mais a gente de verdade seja um, Senhor. Ó Deus, que essa tua igreja aqui de Vila Matilde, a igreja de Cristo, possa estar crescendo espiritualmente, em número de membros, ela possa estar caminhando cada vez mais no centro da tua vontade, Pai. Ó Deus, esses são os nossos pedidos, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor seja conosco nessa semana, que tudo que foi dito hoje, Pai amado, possa ser tratado na segunda, na terça, que a gente leve para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor excede ao nosso coração de te buscar cada dia mais e mais. O Senhor fortaleça a nossa fé, Pai, para que de verdade a gente crie um ambiente ao nosso redor que seja conforme o que Tu tem para nós. É no nome de Jesus que te pedimos, Pai amado. Amém. Então, nesse momento, eu convido o grupo de louvor aqui à frente. Vamos louvar mais uma vez ao nosso bom Deus. Enquanto o grupo de louvor está se ajeitando aqui, convido aqueles que podem se colocar em pé e que os irmãos meditem nessa canção que nós vamos louvar agora ao Senhor, essa oração em forma de canção. E ela diz que a minha vida eu entrego ao Senhor, tudo o que sou, e que eu celebrarei a Deus com o meu viver. Que enquanto nós estejamos louvando a Ele, possamos pensar nisso que estamos cantando. Que a nossa vida, que tudo que fizermos seja para a honra e para a glória dEle. Tudo que sou, de vários louvores transbordam.
conforme a tua vontade, Pai. Que eu lembre a cada momento, ao caminhar, ao deitar, ao se levantar, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos guia e que o Senhor nos prometeu que se entregássemos a tua palavra, que se levássemos, Senhor, o teu amor, o Senhor estará conosco até os finais dos tempos, Pai. Que possamos cada dia mais estar parecido com o teu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos não porque merecemos, mas por causa do teu amor e da tua misericórdia e da tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.